Gente, olá! Meu nome é Olenka. Esse é um vídeo caseiro, é um vídeo super simples. É, é um trabalho, né? Na verdade, é um trabalho para faculdade. Eu não tenho experiência com vídeo, em primeiro lugar, né? Então, eu tentei criar aqui um cenário propício, já que meu quarto tá uma bagunça, né? Não tá sendo um cenário legal. Então, eu tentei criar aqui um espaço mais ou menos organizado, de onde eu pudesse falar, né, que é o principal, sobre a geração anos 90, a geração que foi jovem nos anos 90, que foi adolescente nos anos 90. Então, eu queria começar me apresentando. Meu nome é Olenka. Eu nasci em 17 de setembro de 1975, sou uma virginiana, para quem gosta de horóscopo. Eu sou brasiliense, eu sou brasiliense de nascimento, de coração. Essas aqui são algumas das minhas lembranças, né? São lembranças pessoais. Algumas são da minha infância, outras são dos anos 90, mas nos anos 90 nunca eu aparecia, porque eu era muito, muito tímida. Então, eu vou pedir desculpa, porque não tem muitas fotos minhas de adolescente, né? Mas tem foto de amigos, né? De pessoas que foram amigas, né? Essa aqui sou eu, já adolescente, né? Continuando, né? Eu nasci na década de 75, de 70, no ano de 75, ou seja, eu tenho 44 anos, eu faço parte de uma geração que cresceu, nasceu, né? E cresceu num regime militar. Então, aí até mais ou menos o ano de 84, 86, nós tínhamos um regime militar que de repente foi se abrindo, né? Muitas pessoas conhecem. Eu nasci, por exemplo, na vigência do general Emílio Gastarazzo Médici, né? Que até virou nome de hospital, que hoje se chama HUB, na época era Hospital Emílio Gastarazzo Médici. É, Aí passaram, eu me lembro que passou para o Figueiredo, assim, as lembranças que eu tenho, né? Porque eu era muito pequenininha, gente. Então, as lembranças que eu tenho é que aí veio o Figueiredo, que foi um general, né? Que fez um processo de abertura democrática. Foram os anos mais leves, né? Felizmente, eu nasci no ano mais pesado, né? Desse general, o general Médici, que era linha dura, mas eu fui crescendo num regime mais aberto, numa pré-abertura para a democracia. Aí houve aqueles movimentos, direta já, né, com a participação de vários personagens que hoje são atuantes, como Lula, como outros, né? Depois nós tivemos aí um outro presidente pelo voto indireto, que foi o Tancredo Neves. E, finalmente, em 1988, acho 88 para 89, o presidente eleito foi o Fernando Collor de Mello, né? E aí o que a gente pode chamar de democracia realmente, porque ele foi eleito através do voto direto. Então, eu posso dizer assim, da minha infância, que foi uma infância marcada por limites. Ela não foi uma infância assim, como a gente pode falar hoje, né? Uma infância que as pessoas têm liberdade de falar o que quiserem, fazer o que quiser, né? As crianças podem dormir tarde, assistir os programas que querem. Na minha época não era assim, né? Eu, primeiramente, sim, com 7 anos, eu fui matriculada num colégio religioso, um colégio tradicional aqui de Brasília, né? O Colégio Dom Bosco. Eu tive muita dificuldade, porque eu era muito pequenininha, gente. Eu era muito tímida, vocês não fazem ideia. Aqui nas fotos nem parece, né? Nem parece aqui, ó. Outra foto. Nem parece, mas eu era uma criança realmente muito tímida.
Eu tinha vergonha até de pedir para ir para o banheiro. Então, isso é uma das memórias que eu tive, que me marcou profundamente do regime militar, foi essa rigidez na educação, essa rigidez de horários. Os programas tinham tarde, aparecia lá. Você, por exemplo, passou das 8 horas, aí as tarjas começavam a mudar, né? Tinha tarja lá, esse conteúdo não é apropriado para menores de tal idade. Então sua mãe desligava a televisão, mandava você dormir e você obedecia. Então, voltando ao processo democrático, nos anos 90, né, 89, eu acho que eu tinha o quê? De 13 para 14 anos. E eu me lembro muito bem da eleição do presidente Collor de Mello, né, que era uma esperança, que frustrou muita gente, porque foi descoberto muitas coisas, por ser um regime democrático, né, abriu os caminhos da imprensa, a imprensa era calada. Na década de 80, a imprensa abafou, por exemplo, o caso Dona Lídia, que é um caso emblemático, o caso Mário Eugênio, outro caso emblemático, mas a imprensa, de repente, ela passou a ter uma liberdade de falar. O cidadão pôde falar, o cidadão pôde se expressar. Então, eu me lembro que a minha geração, ela foi marcada por essa explosão de liberdade, eu não sabia o que fazer com ela. Então, eu me lembro que no ano de 1990, em pleno regime democrático, eu era uma menina moça que completou 15 anos. Então, eu passei da fase de uma criança para uma adolescente, uma jovem adolescente, né? Apesar de muito tímida, eu fui matriculada numa escola mais aberta, chamada o Colégio Alvorada. Eu acho que quem é conterrâneo, que viveu nessa época, conhece essa escola, uma escola muito conhecida, tanto positivamente quanto negativamente. Já foi palco já produziu grandes coisas, já produziu grandes eventos, já trouxe pessoas, já produziu pessoas da música, já produziu pessoas da literatura, já produziu pessoas da arte e já produziu criminosos, porque também em 1993 nós tivemos um crime nessa escola, do Marco Antônio Velasco, que todo mundo ficou sabendo. Ele era meu colega de classe, foi um choque muito grande para mim. Eu me lembro que meu pai me tirou da escola, e foi muito triste, me colocou no Colégio La Salle, da onde eu não me readaptei, porque eu já tinha sido inserida num ambiente artístico, que eu tinha encontrado meu caminho, porque meu sonho, gente, sempre foi ser artista. Com 15 anos, de 14, eu pensava em ser atriz. Meus pais não deixaram. Aí eu comecei a escrever, quer dizer, eu já escrevia, mas comecei a escrever com mais frequência. Passei também a estudar música, né? Então eu fui demonstrando nessa fase, nesse período, que eu pertencia a essa turma da arte, né? E essa escola, ela me possibilitou muito isso, mas eu tive que sair, infelizmente, por causa das circunstâncias. Mas o mais marcante da minha geração, gente, isso tudo que eu tô falando, assim, desconsiderem até agora, porque eu vou entrar agora realmente falar o importante sobre a minha geração. A minha geração foi uma geração muito confusa. Em primeiro lugar, porque ela experimentou dois regimes. Ela nasceu no regime militar e ela cresceu num regime democrático, né? Numa abertura muito grande que teve um lado muito positivo, propiciou essa explosão, essa explosão de euforia da arte, essa explosão de pessoas ligadas à arte, essa exportação do mundo candango, do modo candango de ser, do modo brasiliense de ser. Renato Russo já fazia isso há algumas décadas, mas a minha geração ela fez de uma forma muito diferente,
Acho que muitas pessoas que fizeram parte da minha época já ouviram falar de bandas assim, a Manita Muscaria, da banda Feijão, são bandas que cantavam as belezas de Brasília, elas não cantavam o tédio, elas não cantavam a depressão, elas cantavam a beleza. Então isso foi muito marcante da minha geração, essa abertura, né? Muitos souberam aproveitar, muitos abusaram, né? Pessoas abusaram. Eu tive amigos que abusaram de drogas, eu tive amigos que abusaram do álcool, eu tive amigos que entraram por caminho sem volta, né? Muitas pessoas contraíram a AIDS, né? Que foi uma doença. Até botei aqui a máscara, ó, procurei mostrar aqui a máscara para também colocar o momento que a gente está vivendo, né? Esse momento de proteção e lembrar que esse momento ele já foi vivido. A minha geração conhece esse momento. Na minha geração a AIDS tinha rosto. Eu vou agora fazer agora tipo, eu vou fazer um paralelo entre a minha geração e a geração de hoje. A geração de hoje conhece a Covid, né? Recentemente até, há poucos meses, conhece a Covid. A minha geração conheceu o rosto da AIDS. Muitas pessoas dessa geração de hoje, de 30 para baixo, de 20 para baixo, não conhecem a AIDS. A AIDS foi uma doença infecto-contagiosa, ela era sexualmente transmissível, mas na época que ela apareceu, ela tinha muitos tabus em torno dela, né? Eram muitos tabus. As pessoas achavam que o beijo transmitia AIDS. As pessoas achavam que compartilhar talheres. As pessoas pensavam que abraçar. Então, quem contraía uma doença dessa era a lepra da época, né? Eu só gostaria de dizer para você que eu já vi, eu tive vizinhos que tiveram essa doença, eu vi, eu mesma tive muito medo de contrair pela ignorância, de não saber o que estava acontecendo. Esse momento ele já foi vivido, apesar de não ser vivido de uma forma igual a essa de agora, que é a nível mundial, um nível assustador e que essa doença mata com uma rapidez muito grande. Então, assim, eu vejo da minha geração para a geração de hoje essa diferença de aceleração dos processos. Até uma doença é um processo muito rápido, né? Eu acho que o que facilitou tudo isso é o que não existia na minha época. Por exemplo, na minha época, para você obter uma informação era muito mais difícil. Você tinha que comprar um jornal que tinha sido editado na noite anterior, que tinha sido escrito no dia anterior. Então quando você tinha uma notícia, essa notícia já tinha um dia, pelo menos. Hoje em dia, quando a notícia é divulgada, essa notícia tem o quê? 5 minutos, 4 minutos, 3 minutos, 1 minuto. Então, eu acho assim, e eu acho que isso tudo começou eu me lembro assim que essa aceleração ela começou em 2000. Ela começou com o ataque das Torres Gêmeas, isso se tornou mais perceptível que a tecnologia estava avançando, que os aparatos tecnológicos estavam tornando possível o que se chama terror virtual, que muitas pessoas de hoje não conhecem pelo nome, né? Mas que eu fazia história na época, nós que estudávamos sobre isso, nós já profetizávamos que haveria isso, essa infodemia, a pandemia da informação, e que o mundo seria povoado por pessoas neuróticas e que o que dominaria o mundo seria realmente a rapidez da informação, né? Então a minha geração ela foi marcada por uma lentidão, sabe? A gente era uma geração que tinha rosto. A gente não era um ícone, né? A geração de hoje é um ícone no Facebook. Nós éramos muito reais, nós participávamos realmente das coisas. Então, assim, eu sou escritora, não digo assim, eu sou escritora por profissão, que seria uma presunção minha. Eu sou uma escritora por hobby, por enquanto, né? Não sei como vai ficar no futuro. Então, assim, o processo da escrita, quando eu comecei com 15 anos, era um diário, né?
escondido a sete chaves, não era uma coisa para publicar, não era uma coisa para o meu grupo saber, uma coisa para somente eu saber. Nem mesmo as pessoas de quem eu falava sabiam que eu estava falando sobre elas. Então, já começa por aí, né? Que o processo era muito lento, embora houvesse um entusiasmo muito grande, era um processo muito lento, era um processo que demandava tempo, era um processo que, por demandar tempo, demandava vontade, você precisava ter vontade, entendeu? Você, para escrever uma carta e mandar uma carta para alguém, eu me lembro muito bem disso. Você precisava ter tempo, você precisava ter vontade, você precisava do seu esforço mecânico, você precisava ir até o correio, você precisava saber o endereço do teu remetente, conhecer teu remetente, a ponto de saber seu remetente não, conserto, seu destinatário, a ponto de ir lá, né? Você precisava ter coragem porque você tinha um rosto e no dia seguinte você ia ir vê-lo. Provavelmente ele fazia parte do seu mundo real, ele não fazia parte do seu mundo virtual. Então, a minha geração, eu posso dizer só isso, que ela foi marcada por uma grande euforia, uma grande explosão, a explosão da escrita, a explosão da literatura, a liberdade de falar, a liberdade de cantar, a liberdade de escrever, a liberdade de amar, a liberdade de dizer o que você queria, mas ao mesmo tempo uma liberdade que demandava trabalho, né? Pessoas que viveram da escrita, que viviam da escrita, elas tinham o trabalho, elas tinham uma máquina de escrever. Eu me lembro que eu tive uma máquina de escrever, que eu era adolescente, eu enchi o saco da minha mãe, ela me dá uma máquina de escrever, a Olivetti. Eu escrevi muito com ela, eu trabalhei muito com ela, eu escrevi muito, eu tenho muitas coisas que são guardadas dessa época, né, da escrita, e também tinha escrita à mão, que ainda veio antes, quando eu tinha 14 anos. A geração de hoje eu vejo assim como a geração youtuber, né? Assim, eu comparo a partir desse ponto, a geração sem rosto, a geração youtuber, que por mais que você mostre o rosto, você é um ícone. Você edita a tua foto, você sai da forma como você quiser. Aqui não são fotos editadas, por exemplo. Essa não é uma foto editada, sou eu. Essa aqui também não é uma foto editada. Eu era realmente dessa forma. Essa não é uma foto editada, essa faz parte de uma época que eu fui mais reclusa. Eu vivi num condomínio, né? Aqui, quando eu nasci, eu era uma criancinha. As minhas fotos de adolescente sumiram porque eu não gostava delas, eu rasguei, tá? Outra neurose dos artistas, são muito vaidosos. Essa foto aqui eu não gosto dela, porque é uma foto que eu não aprecio, eu acho feia. Esse aqui é meu pai, minha mãe, ó, minha irmã, meu primo que faleceu, se suicidou, infelizmente. Aqui, né, sou eu também, são todas as minhas memórias, né? Eu também aqui, ó. São todas as minhas memórias pessoais, né? Os bichinhos de estimação que eu tive, ó. Eu já morei numa casa, né? Para quem não sabe, eu nasci na Asa Norte, me criei na Asa Norte. Com 18 anos eu fui para uma casa, vivi uma experiência totalmente diferente, uma experiência em que eu fiquei isolada, mas foi uma experiência muito gratificante, porque foi um tempo em que eu refleti muito, né? Em que eu escrevi muito. Foi uma época muito boa, que eu sinto muitas saudades. Aqui sou eu e meu primo. Aqui sou eu feliz por ter ganhado um brinquedo, né? Coisa que as crianças hoje, não sei se elas experimentam. Bom, enfim, são minhas lembranças boas, né? Tiveram lembranças ruins também, tiveram o lado avesso da liberdade, né?
Como eu disse, pessoas que se excederam, pessoas que não souberam usar a liberdade, pessoas confusas que não seguiram pelo campo do entusiasmo, não seguiram pelo campo da violência, colegas que foram assassinados, outros que mataram porque eles todos estudavam no Alvorada, né? Então, é uma geração muito produtiva, uma geração muito criativa, uma geração muito aberta, mas, por outro lado, não era uma geração que tinha muitos admiradores. Não era só se você seguisse pelo caminho da arte. Se você seguisse, fosse ser uma atriz, fosse. Na minha época, a moda era ser Paquita, da Xuxa. Era ser atriz, né, de televisão, modelo. Coisas que eu até tive convites ou quis mesmo ser, mas infelizmente não foi possível. Enfim, mas eu segui meu caminho, né? Meu caminho foi esse. A geração de hoje, uma geração que eu não vejo uma geração assim, não nem como positiva nem como negativa, apenas como diferente, né? Como eu disse, estudei história. O historiador ele não analisa uma geração como sendo melhor que outra. Ele analisa as peculiaridades de cada geração, né? A minha foi essa, foi não saber o que fazer com a liberdade. A gente já tem agora uma geração mais pronta, né? Uma geração que sabe muito bem o que fazer com a liberdade, mas que também comete abusos, porque a gente tem aí os crimes virtuais, a gente tem aí o mundo sem rosto, o mundo que não tem rosto, o inimigo que não tem rosto, o amigo que não tem rosto. Você namora pessoas sem rosto, você ama pessoas sem rosto, você é amigo de pessoas sem rosto e você odeia pessoas sem rosto, você agride pessoas sem rosto, né? Então também tem essa face, uma face negativa, né? Uma face de você apertar um botão e de você agredir, de você apertar um botão e falar qualquer coisa sem pensar, porque você não teve tempo para sintetizar, né, tudo aquilo que você sentia, como eu tive e a minha geração teve. A gente tem uma geração apressada, que vive tudo apressadamente, que tem 1000 aparatos à mão, que fotografa coisas apressadamente, que vê as coisas apressadamente. São grandes talentos, mas são talentos de um mundo que está em constante movimento, e o movimento cada vez mais rápido, as informações cada vez mais rápidas. Gente, tá ficando muito comprido. Eu não tenho experiência de falar, é a primeira vez que eu gostaria de dizer que é a primeira vez que eu tô falando num vídeo. Tá ficando muito comprido, realmente eu queria terminar, até porque meu celular, ele é um celular Samsung, ele não aguenta. E gostaria de terminar dizendo que eu até perdi meu raciocínio, gente, que eu ia falando aqui. Eu gostaria de deixar uma mensagem para Brasília, primeiro, de gratidão, né? De gratidão, porque minha geração e as gerações anteriores aproveitaram todos os patrimônios da cidade. Aqui tem uma foto que eu gostaria de mostrar, né? Aqui sou eu com minha irmã, na Catedral de Brasília, a catedral que não foi reformada. É a catedral dos planos originais de Brasília, né? Aquela catedral que tinha 12, eu acho que era 12 arcos, né? Que formavam aqui um desenho totalmente diferente, um modelo totalmente moderno. Outros pontos turísticos, como a patinação no gelo, né? Do Parque Shopping, outras coisas, a gente aproveitou bastante. A gente foi ao cinema. Não sou a geração Netflix, não tenho Netflix em casa. Gostaria de dizer também para as gerações de hoje que aproveitem o momento, né? Aproveitem, porque todo momento tem um lado bom, um lado negativo. Aproveitem o momento, mas que tenham sabedoria para digerir suas liberdades, uma coisa que minha geração não teve.
muita sabedoria. Ela teve muito entusiasmo, mas esse entusiasmo nem sempre foi usado com sabedoria. Então eu tenho profunda gratidão por essa cidade que eu nasci, que eu amo, que não me acolheu muitas vezes, não me senti totalmente acolhida, tá? Mas uma cidade também que em muitos aspectos eu me senti dentro de casa, né? Gostaria de agradecer também a Asa Norte, a cidade que eu nasci, que eu cresci, que eu saí por um tempo também. Fui viver num condomínio perto de Sobradinho, aí já é uma outra história, porque faz parte da história de Brasília, do projeto de regularização de alguns assentamentos, não. Meu condomínio não era um assentamento, ele era um condomínio fechado, de classe média, mas que não estava nos planos cartográficos, né, de Brasília. Aí foi uma outra luta, foi um processo, né, demorado, mas foi muito gratificante também. Gostaria de agradecer a cidade, gostaria de agradecer meus conterrâneos, contemporâneos, gostaria de agradecer pessoas que fizeram parte da minha história, professores, colegas, amigos, inimigos, pessoas de toda espécie que cruzaram a minha porta. E dizer isso, que essa cidade é maravilhosa, que minha geração foi maravilhosa, não tirando, não tirando, não querendo tirar as virtudes da geração de hoje, que também são muitas, é uma geração mão na massa, que eu admiro demais também. Mas meu recado é que tome cuidado com a falta de presença, tá? Falou, um beijo para todo mundo, bom dia.